は誰でも持っている、みんなの心に持っている、遥かな虫の過去から持っている。人に誰でも隠れてる、みんなの心に隠れてる、無明の闇を越えて超越人力だ。功徳によってサマディによって主従によって得る世界悟りによって下脱によって自由自在に君は使える。天に多神宿妙天元老人、天に多神宿妙天元老人、無明の闇を越えて
Chega, tá bom. Ai. Bem-vindos a mais um episódio de esoterismo. Será que tá muito baixo? Não sei. Mais um episódio de esoterismo. Eu, Cris Speedwagon, irei gravar mais um episódio de esoterismo. Olha, gente, eu fiz hiato de algum tempo aí, sem episódio. Eu desaprendi como que grava vídeo. Então, eu vou fazer o padrão de sempre. Eu vou ler os comentários antes de começar o episódio, porque é assim como funciona, né? Então, o último episódio, faz um tempinho já, faz um mês que eu tô sem postar nada, foi Baitolagem Alienígena de Outro Planeta, que é falando sobre a New Age. E foi um episódio, teve 61 likes, né? Então vamos ler os comentários. O Pintacilgo comentou: nesse momento, milhares de mulheres estão assistindo vídeos sobre manicure, cabelo, enganar homem. Verdade. Gabriel Pires comentou: fala do bigodismo esotérico e suas vertentes. Já tá aí programado já tem o roteiro já pronto, então no futuro aí mais pra frente eu pretendo falar assim. O Lucas comentou: esse Enéas ficou estranhamente bom, se pá, e eles estão certo. Não. O J.JN comentou: cara, que chato você gritando. Como comediante você morre de fome. Que cara chato. Não assiste, vai pro Reagindo à Gnose, que tá aí no canal aí também. Vai pra lá. Não gostou daqui, vai pra lá. Jacob comentou: nova era, coisa criada pelo símbolo da coisa de Israel. Verdade? Não posso concordar, eu sou imparcial. Santos777 comentou: baitolagem do século XXI é tudo culpa do negro Aleister Crowley, que influenciou outros negros, incluindo os negros do Beatles. Todo mundo é negro e todo mundo foi influenciado pelo Aleister Crowley. Então, dito isso, pronto. Ih, calma aí, pera rapidinho. Pronto. Seguinte, eu tô jogando nesse exato momento, não sei se vai estar aparecendo. Se estiver aparecendo aí, vocês vão estar vendo agora minha gameplay de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Então é o seguinte, vamos falar hoje sobre Ahn Shinrikyo. Só que é aquilo, né? Eu não lembro, porque eu fiz esse roteiro há muito tempo já. Tipo, eu fiz o roteiro bem antes, ano passado, se não me engano, que eu fiz esse roteiro. E eu só me lembro de algumas coisas. Então, pro ouvinte aí que não quer ouvir 20 horas de episódio, que vai ser o episódio de hoje, que o episódio de hoje vai ser gigantesco. Então eu vou resumir aqui rapidinho sobre o que vai ser e ver se vocês querem ouvir. Seguinte, então. A nossa história começa com um cara chamado Shoko Asahara, que cria um grupo chamado Ahn Shinrikyo, que eu esqueci o significado agora, vou falar mais pra frente no episódio, que era um grupo de apocalipse. Tipo, as pessoas estavam lá por causa do fim do mundo. Eles achavam que acontecia um fim do mundo e tinham que adorar esse culto, tinha que adorar o Ahn Shinrikyo, porque o Ahn Shinrikyo é o certo e o Aleph lá, o Shoko Asahara, Aleph é outra coisa. O Shoko Asahara tá certo. Só que aí, o que acontece? Esse grupo fazia muita merda. Tipo, merda federal mesmo. Porra, morri pro Napa. Merda federal mesmo. Tipo, absurdo. Ao ponto que o final do grupo, o grande finale do grupo, foi espalhar veneno no metrô. Foi com veneno sarin. Em 2001, se eu não me engano. Tem que ver ali no roteiro depois. Então, você tem esse grupo que pregava ideias completamente malucas de fim do mundo, e os cacete tudo. Que o mundo vai acabar dia tal de 2000 e quantos. E seguiam esse cara chamado Shoko Asahara. Só que esse cara, o Shoko Asahara, isso eu sei que eu não botei no roteiro. Ele tinha diversos problemas de família. Ele tinha diversos problemas de família. Quando ele era criança, geral zoava o molequinho. Só que isso fez ele ficar rebelde, fez ficar maluco da cabeça, dodói. Ele foi um Jorge, resumidamente. Um Jorge que criou uma religião aí, religião dos Jorges japoneses. Tu vê, tudo que é do ruim vem do Japão, né? Eu jogando Budokai Tenkaichi agora. Então você tem esse cara, esse Shoko Asahara, que quando o moleque era um moleque filha da puta, como que dizem as testemunhas,
Ele não teve pais, se eu não me engano. Pais, não pai. Pais também ele não teve, não. Mas ele não teve pais. Então, o moleque já cresce todo bitolado da cabeça. E ele tinha um problema sério de cegueira. Ele acho que só tinha 70% da visão. Então, o cara era simplesmente um fudidaço. Ele tinha que ir pra uma escola especial que tinha auxílio pra cego, porque senão ele tomava no rabo. E antes que comentem da minha gameplay, eu tô jogando no hard, tá bom, seus filha da puta? Você tem esse Shoko Asahara, que não fazia a mínima ideia do que tava fazendo lá. O cara é completamente cego. Ele diz ser um profeta, diz receber visões de assuntos do futuro, assuntos do... Ai, que não sei o que, não sei o que lá, no futuro isso vai acontecer isso, aquilo. Então os caras, os japoneses, japonegro, no começo não dava muita bola. Que eu achava que ele tava falando merda. Mas daí pra frente ele começou a juntar um monte de estudante universitário de várias escolas diferentes. Galera rica, galera com dinheiro. Era tipo a Umbanda dos brancos que tem no Brasil. Então era tipo... Isso era tipo a Umbanda. Que eram os caras de classe média alta, que seguia esse Shoko Asahara, dava dinheiro pra eles, cacete tudo. Porque era bom, era engraçado pra eles dar dinheiro pro maluco. Era uma filosofia. E eles, só que, tipo... Você me pergunta, ouvinte, por que você tá falando do Shoko Asahara se ele não tem nada a ver com gnose? A religião do Shoko Asahara, o Ahun Shinrikyo, mistura muita coisa de várias religiões diferentes. Tipo, mistura cristianismo, budismo, shintoísmo, os cacetes tudo. E eu já vi que já teve ouvintes que me perguntaram quando que eu vou gravar episódio sobre shintoísmo. Então, ouvinte, aí já tá. Esse aqui já é o primeiro passo para um futuro episódio de shintoísmo. Pra quem quiser aí. Apesar de eu não saber o motivo pra que vocês querem aprender sobre religião do Japão, vocês moram em chique, porra. Pra que você quer aprender sobre o Japão? Mas, fazer o quê? Vamos estudar aí sobre o shintoísmo mais pra frente. E acho que o ápice desse grupo que fez ele ser banido foi esse ataque ao metrô com um gás sarin. Eu não me lembro se sarin é o nome do gás ou se sarin é o local. Mas eu vou falar ataque de sarin. Que foi quando 11 pessoas, se eu não me engano, simplesmente tacaram esse gás tóxico no metrô e fez um monte de gente passar mal, mais de 1000 pessoas passar mal. Porque vocês sabem, imagino que todo ouvinte saiba, que Tóquio é uma cidade completamente populosa, uma das grandes cidades populosas do mundo. Então os caras simplesmente meteram um gás venenoso no metrô de Tóquio. É tipo, seria, sabe, sei lá, não conheço cidade famosa, cidade de São Paulo. Imagina o metrô de São Paulo, o mais popular que tem, e se colocassem gás venenoso no metrô de São Paulo, no metrô mais popular, mais coisa de São Paulo. Seria a mesma coisa. E esses caras simplesmente depois tomaram no cu. Por quê? Porque esse Ahun Shinrikyo estava sendo divulgado pelo mundo, os caras lá na Rússia já estavam aprendendo sobre. Tem até foto do 1990, eu não lembro quem era o presidente da Rússia. Já era a Rússia, se eu não me engano, não era a União Soviética, não. Mas tem foto do presidente da Rússia e o Sahara juntos. Só que isso foi antes desse ataque. Por quê? O que acontecia? Tinha relatos de que tava promovendo... que esse Ahun Shinrikyo tava produzindo armas bioquímicas, armas biológicas e traficando a AK-47 da Rússia. Ou seja, era um grupo muito... Não era muito bom da cabeça esse grupo. E quando já não tendo um grupo bom da cabeça... O líder do grupo já era dodói, cheio de moleque rico, cheio pra bancar as maluquices do criador do grupo, já era, você tem o melhor grupo de todos de ocultismo. E esse grupo ficou muito popular no Japão, na época. Tem até abertura de anime. Provavelmente a abertura desse episódio, eu vou editar alguma coisa pra colocar a abertura do anime pra... Que esse episódio aqui vai ser grande. Tipo, 10 minutos de episódio, eu só tô fazendo um resumão do assunto enquanto jogo Dragon Ball. Então, depois que parar o Dragon Ball, eu vou estar lendo. Então, quem aí não se interessar pelo assunto, não precisa assistir o resto, não. Mas você tem esse grupo, a Shinrikyo, do Sahara, que produzia arma biológica, bioquímica. Eles tinham uns papos muito doidos de clonar gente, era coisa de maluco. E que seguia essas crenças, uma mistura muito doida de cristianismo com shintoísmo, com sei lá o que, com não sei o que lá, sobre dominação mundial, destruição, apocalipse. Era a liga das religiões do fim do mundo, né? Porque durante muito tempo não, mas principalmente nessa época, lá para perto de 2012, etc., sempre existiu diversos cultos do fim do mundo.
que eram cultos que existiam, que afirmavam que você tem que seguir aquela crença porque o fim do mundo tá chegando, vai todo mundo morrer, e se você não seguir aquela crença específica, você vai de ralo, vai de base. Então você tem esses cultos, esse Aum Shinrikyo é um desses cultos principais, só que por eles fazerem muita merda, muita besteira, eu acho que eles mereciam um episódio aqui conosco, aqui, participar do desoterismo. Não é um assunto muito envolvente com o assunto principal, que é falar de ocultismo, os cacetes, porque eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam de esquizofrenia, de aprender sobre, sei lá, da bunda espiritualmente, é o pecado mortal dentro do ocultismo. Isso é verdade, são fatos. Kenneth Grant já falava, Toto, Typhon Otto. Vocês não estão entendendo nada que eu tô falando agora, mas nos próximos episódios vocês já vão entender isso tudo. Então fiquem de olho aí, que desoterismo não acabou. Esse não é o último episódio, vai ter mais episódios além desse. Então E depois que isso tudo acabou, o Asahara sofreu pena de morte, porque é óbvio, e todo mundo que era principal do grupo também. Então, você acaba o grupo? Não acaba. Eles ressurgem, estão ativos atualmente, inclusive, isso é importante frisar, como um grupo chamado Aleph. A-L-E-P-H, que é o A do alfabeto hebraico. A letra A do alfabeto hebraico, a pronúncia da letra A do alfabeto hebraico, que é o nome do grupo atualmente. Dito isso, você já tem uma base do que é o Aum Shinrikyo. A partir daqui, quando a gameplay do Dragon Ball parar, vocês vão ter uma noção de que vai ser algo scriptado, que eu fiz há muito tempo, então a maioria das coisas eu nem lembro direito o que eu tinha escrito. Então, resumidamente, ouvinte, é isso. Isso que é o Aum Shinrikyo, eu expliquei tudo pra vocês em 15 minutos. O episódio poderia acabar agora, inclusive. Só que aí não seria um episódio do desoterismo. Eu tenho que ensinar alguma coisa no final das contas, e esse resumo que eu fiz não ensina porra nenhuma. Só faz O que vocês vão contar, ouvintes, na escola, pra garotinha que vocês gostam aí, que gosta muito da cultura japonesa, o que vocês vão contar pra ela? Vocês vão contar esse resumo aí que eu fiz. Mas do momento da gnose é a partir de agora. Então já se preparem. E antes de começar, se vocês quiserem me dar sugestão do... Cacete! Abriu até o coisa aqui. Pera aí. Se vocês quiserem dar... você esquece. A partir de agora não vai estar mais gameplay não, porque o bagulho saiu. Mas se vocês quiserem dar sugestão do que eu posso falar de episódio, o meu Telegram... Vocês podem tanto comentar. Vocês podem comentar também. Mas o meu Telegram é @Chris_Speedwagon. Meu Twitter é @Chris_Speedwagon, porque não tem um do Z. Então vocês podem me mandar mensagens, comentar, falando assim: Cris, fala sobre tal assunto, faz vídeo sobre tal coisa, fala sobre Saturno, fala sobre não sei o que, não sei o que. Vocês podem fazer o que quiser, entendeu? Então agora vamos começar o assunto sério, já que não... Já resumi tudo em 10 minutos, vocês já sabem tudo que tem pra saber dessa brincadeira. Vamos começar. Eu me perdi. Achei aqui. Aleph, do japonês Tinton, do mais conhecido por seu antigo nome Aum Shinrikyo, ou Mu Shinrikyo, literalmente verdade suprema. Entre aspas, novo movimento religioso japonês e culto do juízo final, fundado por Shoko Asahara em 1987. Ele executou o ataque mortal com sarin no metrô de Tóquio em 1995 e foi considerado responsável pelo ataque com sarin em Matsumoto no ano anterior. O movimento foi fundado por Shoko Asahara em seu apartamento de um quarto do bairro Shibuya, em Tóquio. Em 1987, começando como uma aula de yoga meditação conhecida como Omu Shinsen no Kai, a Montanha do Mago Mortal Associação, e cresceu continuamente nos anos seguintes. Ganhou status oficial como organização religiosa em 1989 e atraiu um número considerável de graduados das universidades de elite do Japão, sendo assim apelidada de religião da elite. Quem é Shoko Asahara? Shoko Asahara, nascido como Shizon Matsumoto em 1955 e morreu em 2018, quando ele foi executado. Shizon Matsumoto. Nasceu em 2 de março de 1955, o quarto filho de uma grande família
grande e pobre família de fabricantes de tatames na província de Kumamoto. Ele tinha glaucoma infantil desde o nascimento, que fez perder toda a visão do olho esquerdo e ficar parcialmente cego do olho direito. Ainda jovem, foi matriculado em uma escola para cegos quando tinha 6 anos. Por não poder exercer o ofício familiar, ele nunca mais morou com sua família. Por ele não poder fazer tatame igual todo mundo, ele não morou com a família dele. Matsumoto descobriu uma maneira de ganhar dinheiro direcionando outras crianças para uma loja de doces. E como ele era o único aluno da escola ainda capaz de ter alguma visão, isso fez se tornar um tanto querido. Ou seja, as crianças cegas iam lá e falavam assim: pô, ô meu negro Matsumoto, me fala aí pra mim, onde que fica a loja de doce? Aí ele apontava assim pro lugar e o cego ficava tudo assim: o quê? Cadê? E o Matsumoto rindo lá: tá lá o seu otário, seu cegueta lá, tô apontando pro lugar. E os caras lá: cadê? Cacete. Então, resumidamente, era isso. No entanto, Matsumoto também era conhecido por ser um valentão na escola, aproveitando-se dos outros alunos para espancá-los e extorquir-lhes dinheiro. Durante a adolescência, Matsumoto desenvolveu uma fantasia sobre governar um reino de robôs com poder total e confidenciou a seus colegas de escola sobre a sua aspiração de governar o Japão como primeiro-ministro. Ou seja, Main Führer of Japão. Formou-se em 1973 e candidatou-se para estudar política na Universidade de Tóquio, mas foi rejeitado. Ele então se voltou para o estudo da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, que eram carreiras comuns para cegos no Japão, e abriu uma loja de medicina chinesa nos arredores de Tóquio. A Sahara se casou no ano seguinte e teve 6 filhos, mais velhos do quais nasceu em 1978. Em 1981, Matsumoto foi condenado por praticar farmácia sem licença e vender medicamentos não regulamentados, pelos quais foi multado em 200 mil ienes, equivalente a cerca de 270 mil ienes ou 1.500 euros em 2023. O interesse de Matsumoto pela religião começou nesta época. Tendo sido casado recentemente, ele trabalhou para sustentar sua grande e crescente família. Dedicou seu tempo livre ao estudo de vários conceitos religiosos, começando pela astrologia chinesa e pelo taoísmo. Mais tarde, a Sahara praticou o esoterismo ocidental, yoga, meditação, budismo esotérico e cristianismo esotérico. Matsumoto deixou seu cabelo e barba crescer e adotou o nome de Shoko Asahara. Shoko significa uma oferenda de incenso em japonês. E Asahara é um sobrenome aristocrático, ao contrário do sobrenome plebeu Matsumoto. A partir de 1984, Sr. HC Galdeps, regime militar batendo no Chico Buarque, Spotify, pesquisa aí, volta a 1984. A Sahara fez diversas peregrinações à Índia, onde conheceu Tenzin Gyatso, o 14 Dalai Lama. A Sahara, o 14º Dalai Lama. A Sahara mais tarde afirmou a seus seguidores que conseguiu alcançar a iluminação, conheceu Shiva e recebeu uma missão especial de pregar o verdadeiro budismo no Japão. Mais tarde, o Dalai Lama se distanciou de Asahara e disse ter conhecido um estranho japonês, mas negou ter qualquer relacionamento significativo com ele. Asahara retornou permanentemente ao Japão em 1987 e assumiu o título de Sonshi, que significa guru, antes de afirmar que dominava a meditação ao ponto que conseguia elevar a sua mente. Ele promoveu essa conquista com panfletos produzindo sua própria editora. Mas fora alguns periódicos japoneses com tema ocultista, pouca publicidade foi alcançada. E como esse culto começou? Como o ouvinte aí pergunta. Embora a A1 tenha sido desde o início considerado controverso no Japão, inicialmente não foi associada a crimes graves. Foi durante este período que Asahara ficou obcecado pelas profecias bíblicas. As atividades de relações públicas da A1 incluíam a publicação de quadrinhos e desenhos animados que tentavam vincular suas ideias religiosas a temas populares de anime e mangá, ou seja, eles tentavam atingir um público jovem, que é fã de anime, Dragon Ball, Naruto, Sensei, Cavaliers of Zodiac, Digimon, Pokémon e vários outros.
incluindo missões especiais, armas poderosas, conspirações mundiais e a busca pela verdade suprema. A ONU publicou várias revistas, incluindo a Vagina e Vajrayana, Saka e o Enjoy Happiness, adotando uma atitude um tanto missionária. A trilogia Fundação de Ficção Científica de Isaac Asimov foi referenciada retratando um grupo de elite de cientistas espiritualmente evoluídos forçados a ir clandestinamente durante uma era de barbárie, a fim de se prepararem para o momento quando emergirão para reconstruir a civilização. Lifton postulou que as publicações da A1 usavam ideias cristãs e budistas para impressionar o que ele considerava os japoneses mais astutos e educados, que não se sentiam atraídos por sermões chatos e puramente tradicionais. Em privado, tanto a Sahara como os seus principais discípulos continuaram os seus estilos de vida humildes, sendo a única exceção o Mercedes-Benz blindado presenteado por um seguidor rico. Ou seja, a Sahara simplesmente tinha a porra do Mercedes blindado na garagem. As atividades de publicidade e recrutamento apelidadas de Plano de Salvação A1 incluíam alegações de cura de doenças físicas com técnicas de melhoria de saúde, realização de objetivos da vida, melhorar a inteligência, o pensamento positivo, concentrando-se no que era importante do detrimento do lazer. Ponto. Isso deveria ser considerado através de prática de ensinamentos antigos, traduzidos com precisão de sutras originais em Pali. Estes 3 eram chamados de Salvação Tríplice. Esses esforços fizeram com que a A1 se tornasse um dos grupos religiosos de crescimento mais rápidos da história do Japão. Atualmente afirmam que suas práticas permaneceram secretas. Os rituais de iniciação, afirmam os autores do livro, frequentemente envolviam o uso de alucinógenos, como LSD e outras drogas. As práticas religiosas frequentemente envolviam práticas extremamente ascéticas, consideradas yoga. Isso incluía tudo desde renunciantes sendo pendurados de cabeça para baixo até receberem terapia de choque, até os caras dando a bunda no matagal para 2050 homens diferentes e 15 cavalos. Nos primeiros dias, a A1 conseguiu recrutar uma variedade de pessoas, desde burocratas até o pessoal das forças de autodefesa japonesas da Polícia Metropolitana de Tóquio. O culto começou a atrair polêmica no final da década de 1980, com acusações de engano de recrutas, detenção de membros do culto contra sua vontade, forçando os membros a doar dinheiro e assassinando um membro do culto que tentou sair em fevereiro de 1989. Ou seja, entrou já era, igual a maçonaria. Tentou sair, vai de ralo. Em outubro de 1989, as negociações do grupo com Tatsumi Sakamoto, um advogado anti-seitas que ameaçava abrir um processo contra eles que poderia levar o grupo à falência, falharam. No mesmo mês, Sakamoto gravou uma entrevista para um talk show da emissora de TV japonesa TBS. A rede então teve a entrevista mostrada secretamente ao grupo sem avisar Sakamoto, quebrando intencionalmente a proteção das fontes. O grupo então pressionou a TBS para cancelar a transmissão. No mês seguinte, Sakamoto, sua esposa e seu filho desapareceram de sua casa em Yokohama. A polícia não conseguiu resolver o caso na altura, embora alguns de seus colegas tenham manifestado publicamente as suas suspeitas em relação ao grupo. Só depois do ataque de Tóquio em 1995 que se descobriu que eles tinham sido assassinados e seus corpos largados em locais separados por membros da seita. Ou seja, se você era contra a seita, você ia morrer, e se você tentasse sair da seita, você ia morrer, e se você... Entendeu? Entendeu? O grupo pressionou... isso aqui eu já li, peraí. O culto é conhecido por ter considerado o assassinato de vários indivíduos críticos do culto, como os chefes das seitas budistas Soka Gakkai e o Instituto de Pesquisa em Felicidade Humana, depois que o cartunista Yoshinori Kobayashi começou a satirizar o culto. Ele foi incluído na lista de assassinatos da A1. Uma tentativa de assassinato foi feita em Kobayashi em 1993. Em 1991, a A1 começou a usar escutas telefônicas para obter uniformes e equipamentos da NTT e criou um manual para escutas telefônicas. Em julho de 1993, membros do culto pulverizaram grandes quantidades de líquidos contendo esporos de bacílicos antraces de uma torre de resfriamento no telhado da sede da Shihikyo, em Tóquio. No entanto, seu plano para causar uma epidemia de antraz falhou. O ataque resultou em um grande número de reclamações sobre maus odores, mas nenhuma infecção. No final de 1983, o culto começou a fabricar secretamente o agente nervoso sarin e mais tarde o VX, que é outro veneno.
A ONU testou seu sarin em ovelhas na estação Banjargarh, uma propriedade pastoral remota na Austrália Ocidental, matando 29 ovelhas. Tanto sarin quanto o VX foram usados em vários assassinatos e tentativas entre 1994 e 1995. Ou seja, os caras produziam armas biológicas dentro da seita. Que era tudo pra fazer yoga. Tu entrava lá pensando que tu ia esticar as pernas, esticar os braços, e na verdade você estava produzindo armas biológicas para matar pessoas. No final na noite de 27 de junho de 1994, a seita realizou um ataque com armas químicas contra civis quando lançaram sarin na cidade central japonesa de Matsumoto, Nagano, com a ajuda de um caminhão frigorífico convertido. Os membros do culto lançaram uma nuvem de sarin que flutuou perto das casas dos juízes que supervisionaram um processo judicial relativo a uma disputa imobiliária que, segundo se previa, iria contra o culto. Este incidente, Matsumoto matou 8 pessoas e feriu mais de 500. As investigações policiais se concentram apenas em um residente local inocente, Yoshiyuki Kono, e não conseguiram implicar o culto na época. Foi somente após o ataque no metrô de Tóquio que se descobriu que a Aum Shinrikyo estava por trás do ataque sarin em Matsumoto. Ou seja, tinha uma parte rica da cidade que tinha vários juízes que estavam decidindo o caso contra o culto. E eles passaram com um frigorífico tacando sarin na casa de todo mundo, e a culpa toda foi pra esse tal de Yoshiyuki, que não tinha feito nada. Só depois que descobriu, japonês é um povo desgraçado. No final de 1994, o culto invadiu a fábrica de Hiroshima da Mitsubishi Heavy Industries, numa tentativa de roubar documentos técnicos sobre armas militares, como tanques e artilharia. Em dezembro de 1994, janeiro de 95, Masami Tsushiya, da Aum Shinrikyo, sintetizou 100 a 200 gramas de VX, que foi usado para atacar 3 pessoas. No dia 2 de dezembro, Noburo Mizuno foi atacado com seringas contendo gás VX, deixando em estado grave. A vítima dos VX, que Shoko Asahara suspeitava ser um espião, foi atacada às 7 horas do dia 12 de dezembro de 1994, nas ruas de Osaka, por Tomomitsu Nimi e outro membro da A1, que borrifaram o agente nervoso em seu pescoço. Ele os perseguiu por cerca de 91 metros antes de desmaiar, morrendo 10 dias depois, sem sair do coma profundo. Os médicos do hospital suspeitavam da época que ele tinha sido envenenado com um pesticida organofosforado, mas a causa da morte só foi determinada depois de membros da seita presos pelo ataque do metrô em Tóquio em março de 1965 confessaram o assassinato. Ou seja, todas as coisas que o Aum Shinrikyo tinha feito de assassinatos, caralho, só foi descoberto depois do ataque ao metrô de Tóquio. Ou então os caras fizeram muita merda durante muitos anos até a merda principal estourar. Metilfosfanato de etila, ácido metilfosfônico e disopropil 2 metiletilamina foram posteriormente encontrados no corpo da vítima. Ao contrário dos casos do sarin, incidentes de Matsumoto, ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, o VX não foi usado para assassinar em massa. Ou seja, o VX ele só era usado para assassinar pessoas específicas. Em 4 de janeiro, Hiroyuki Nagaoka, importante membro da Sociedade das Vítimas da A1, uma organização civil que prestava contra a atividade da seita, foi assassinado da mesma forma. Em fevereiro de 1995, vários membros do culto sequestraram Kiyoshi Kariya, o irmão de 69 anos de um membro que havia escapado. De uma rua de Tóquio, os levaram para um complexo em Kamikushiki, perto do Monte Fuji, onde foi morto. Seu cadáver foi destruído em um incinerador movido a micro-ondas e os restos descartados no lago Kawaguchi. Antes de Kariya ser sequestrado, ele recebia telefonemas ameaçadores exigindo saber o paradeiro de sua irmã e deixou um bilhete dizendo: "Se eu desaparecer, fui sequestrado por Aum Shinrikyo." Tem um documentário que vocês podem ver que é o testemunho desse cara, que tá aqui marcado entre parênteses, citar o documentário. Só que eu esqueci qual documentário que é. Então, se vocês forem procurar sobre Aum Shinrikyo, procura sobre o nome desse maluco, Hiroyuki Nagaoka, que ele fala sobre Hiroyuki, Hiroyuki Nagaoka.
A polícia fez planos para invadir simultaneamente instalações do culto em todo o Japão em março de 1995. Os promotores alegaram que Asahara foi informado sobre isso e que ordenou o ataque ao metrô de Tóquio para desviar a polícia. Enquanto isso, a ONU também tentou fabricar 1000 rifles de assalto, mas concluiu apenas um. De acordo com o depoimento de Kenichi Hirose, no Tribunal Distrital de Tóquio em 2000, Asahara queria que o grupo fosse autossuficiente na fabricação de cópias da principal arma de infantaria da União Soviética, o AK-47. Um rifle foi contrabandeado para o Japão para ser estudado para que a ONU pudesse fazer engenharia reversa e produzir em massa o AK-47. A polícia apreendeu componentes e plantas do AK-47 de um veículo usado por um membro da A1 em 6 de abril de 95. Enquanto isso, a ONU também tentou fabricar 1000 rifles de assalto, mas concluiu apenas um. Isso aqui eu já li. Amanhã de 20 de março de 95, membros da ONU lançaram uma arma química binária, quimicamente mais semelhante ao sarin, em um ataque coordenado a 5 trens no sistema de metrô de Tóquio, matando 13 passageiros, ferindo gravemente 54 e afetando mais de 980 pessoas. Algumas estimativas afirmam que cerca de 6.000 pessoas ficaram feridas pelo sarin. É difícil obter números exatos, uma vez que muitas vítimas são relutantes em apresentar-se, já que se falar que... Na época, né, se você falasse que foi vítima, os caras iam atrás de tu, porque todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia que era a um Shirinkyo. Só que ninguém botava a cara pra falar, porque ia morrer. Os promotores alegaram que Asahara foi avisado por uma fonte sobre os planos de batidas policiais em instalações do culto e ordenou um ataque ao centro de Tóquio para desviar a atenção da polícia do grupo. O ataque evidentemente saiu pela culatra e a polícia conduziu enormes ataques simultâneos a complexos do culto em todo o país. Na semana seguinte, a escala completa das atividades da ONU foi revelada pela primeira vez. Na sede do culto em Kamikuishiki, no sopé do Monte Fuji, a polícia encontrou explosivos, armas químicas e um helicóptero militar russo Mi-17. Embora tenha sido relatada a descoberta de agentes de guerra biológica, tais como culturas de antraz e ebola, essas alegações parecem agora ter sido amplamente exageradas. Havia estoques de produtos químicos que poderiam ser usados para produzir sarin o suficiente para matar 4 milhões de pessoas. Os caras eram, porra, só fazia merda, só fazia ataque militar, ataque... Pô, os caras eram pica. A polícia também encontrou laboratórios para fabricar drogas como LSD, metanfetamina e uma forma grosseira de soro da verdade. Um cofre contendo milhões de dólares americanos em dinheiro e ouro. As celas, muitas ainda contendo prisioneiros. Ou seja, os caras tinham prisão. Caraca, os caras eram realmente do mal. Os caras tinham prisioneiro dentro do culto. Durante as batidas, a ONU emitiu declarações alegando que os produtos químicos eram para fertilizantes. Nas 6 semanas seguintes, mais de 150 membros da CIT foram presos por diversos crimes. A mídia foi acionada fora da sede da ONU em Tóquio, em Komazawa Dori, em Aoyama. Durante meses após o ataque às prisões, aguardando ação para obter imagem dos outros membros do culto. Em 30 de março de 95, Takashi Konimatsu, chefe da Agência Nacional da Polícia, foi baleado 4 vezes perto da sua casa em Tóquio e ficou gravemente ferido. Embora muitos suspeitassem do envolvimento da A1 no tiroteio, o Senken Shimbun informou que Hiroshi Nakamura é suspeito do crime, mas ninguém foi acusado. Em 23 de abril de 95, Hideo Murai, chefe do Ministério da Ciência de A1, foi morto a facadas lá de fora da sede em Tóquio, no meio de uma multidão com cerca de 100 repórteres, na frente das câmeras. O homem responsável, um membro coreano do Yamaguchi Gumi, foi preso e acabou condenado pelo assassinato. Seu motivo permanece desconhecido. Na noite de 5 de maio, um saco de papel em chamas foi descoberto em um banheiro na movimentada estação de Shinjuku, em Tóquio. Após o exame, foi revelado que se tratava de um dispositivo de cianeto de hidrogênio que, se não tivesse sido extinto a tempo, teria liberado gás suficiente no sistema de ventilação para potencialmente matar 10.000 passageiros. Em 4 de julho, vários dispositivos de cianeto não detonados foram encontrados em vários outros locais do metrô de Tóquio. Ou seja, os caras em 95 estavam fudidos. Tava, tipo, na merda total. E eles simplesmente queriam matar todo mundo o mais rápido possível, mas não deu certo. Asahara foi finalmente encontrado escondido dentro de uma parede de um edifício do culto conhecido como o Sexto Saciano, no complexo Kamikuishiki,
Em 16 de maio foi preso. No mesmo dia, o culto enviou um pacote bomba para o escritório de Yuko Aoshima, governador de Tóquio, estourando os dedos da mão de seu secretário. Asahara foi inicialmente acusado de 23 acusações de homicídio e 16 outros crimes. O julgamento, apelidado de O Julgamento do Século pela imprensa, considerou Asahara culpado de ser o mentor do ataque e sentenciou à morte. A acusação foi apelada sem sucesso. Vários membros importantes acusados de participação, como Masami Tsuchiya, também foram condenados à morte. As razões pelas quais um pequeno círculo composto principalmente por membros sêniores da A1 cometeram atrocidades e a extensão do envolvimento pessoal de Asahara permanecem obscuras, embora várias teorias tenham tentado explicar esses acontecimentos. Em resposta à acusação de que Asahara ordenou os ataques ao metrô para distrair as autoridades, a defesa sustentou que Asahara não tinha conhecimento dos acontecimentos, apontando para a deterioração da sua saúde. Pouco depois da sua prisão, Asahara abandonou seu posto de líder da organização, depois manteve silêncio, recusando-se a se comunicar até mesmo com advogados e familiares. Em 21 de julho de 95, Asahara reconheceu que em janeiro de 94 ordenou assassinar de um membro da seita, Kotaro Oshida, farmacêutico de hospital de A1. Oshida, que tentou escapar de um complexo da seita, foi detido e estrangulado por outro membro do A1, que teria sido informado de que ele também seria morto se não estrangulasse Oshida. Em 10 de outubro de 95, a A1 Shihiki foi destituída de seu status oficial de entidade jurídica religiosa e foi declarado falido no início de 96. No entanto, o grupo continuou a operar sob a garantia constitucional de liberdade religiosa, financiado por um computador bem-sucedido, entre aspas. Negócios e doações e sob estrita vigilância. As tentativas de banir totalmente o grupo sob a Lei de Prevenção de Atividades Subversivas de 1952 foram rejeitadas pela Comissão do Exame de Segurança Pública em janeiro de 97. O grupo passou por uma série de transformações após a prisão e julgamento de Asahara. Por um breve período, os dois filhos pré-adolescentes de Asahara substituíram oficialmente como guru. Reagrupou-se o novo nome Aleph em fevereiro de 2000, anunciou que a mudança na doutrina, textos religiosos relacionados às controversas doutrinas do budismo Vajrayana e a Bíblia Vajrayana foram removidos. O grupo pediu desculpas às vítimas dos ataques de gás em Sari e criou um fundo especial de compensação. Publicações e atividades provocativas que alarmaram a sociedade não são mais publicadas. Fumihiro Joyu, um dos poucos líderes sêniores do grupo sob Asahara que não enfrentou acusações graves, tornou-se chefe da organização em 99. Koki Ishii, um legislador que formou um comitê anti-A1 na Dieta Nacional em 99, foi assassinado em 2002. Durante mais de 15 anos, apenas 3 fugitivos foram ativamente procurados. Às 11h50 do dia 31 de dezembro de 2011, Makoto Hirata, que se entregou à polícia, foi preso à suspeita de estar envolvido no sequestro de Kiyoshi Kariya em 95, um não-membro que morreu durante o secreto interrogatório da A1. 3 de junho de 2012, a polícia capturou Naoko Kikuchi, a segunda fugitiva, segundo uma denúncia de residentes locais. Agindo com base em informações da captura de Kikuchi, incluindo fotografia recente mostrando uma aparência modificada, o último fugitivo remanescente, Katsuya Takahashi, foi capturado em 15 de julho de 2012 e disse que ele foi motorista do ataque em gás de Tóquio e foi capturado em Tóquio, estando foragido há 17 anos, ou seja, ele estava pilotando lá o frigorífico. Em 6 de julho de 2018, Asahara e 6 outros membros da A1 Shihiki foram executados por enforcamento. O ministro da Justiça do Japão, Yoko Kamikawa, afirmou que os crimes mergulham as pessoas, não apenas no Japão, mas também em outros países, um medo mortal e abalaram profundamente a sociedade. A Amnistia Internacional criticou o uso da pena de morte no caso. Embora as acusações sejam raras no Japão, elas contam com apoio público de acordo com as pesquisas. E depois disso tudo? Eu vou resumir isso aqui, porque o episódio já tá 40 minutos e eu não quero ficar lendo todas as coisas, não. Acho que eu tava muito empolgado na época que eu fiz esse roteiro. De acordo com o relatório de junho de 2005 da Agência Nacional da Polícia, a Aleph tinha aproximadamente 1.650 membros, dos quais 650 viviam comunitariamente em complexos. O grupo operava 26 instalações em 17 prefeituras e cerca de 120 instalações residenciais. Um artigo no jornal Mainichi Shimbun de 11 de setembro de 2002 mostrou que o público japonês ainda desconfiava de Aleph e que os complexos são geralmente cercados por faixas de protesto de residentes locais. Então eu não vou. Então o resto aqui eu vou ignorar, ninguém se importa.
E agora, do último ponto é o que esses caras acreditavam. A Shihik é um sistema de crenças sincráticas que se baseiam nas interpretações idiosincráticas de Asahara de elementos do antigo budismo indiano e budismo tibetano, bem como do hinduísmo, tomando Shiva como a principal imagem de adoração, também incorpora ideias milenaristas cristãs, a teoria e a prática do yoga e os escritos de Nostradamus. Seu fundador, o Shizu Matsumoto, afirmou que procurou restaurar o budismo original, mas empregou a retórica milenarista cristã. Em 92, Matsumoto, que mudou seu nome para Shoko Asahara, publicou um livro fundacional declarando-se Cristo, único mestre totalmente iluminado do Japão, além de se identificar como Cordeiro de Deus. A suposta missão de Asahara era tomar sobre si os pecados do mundo. Ele afirmou que poderia transferir poder espiritual para seus seguidores e, finalmente, tirar seus pecados e mais ações. Enquanto alguns estudiosos rejeitam as afirmações de Aum Shinrikyo sobre características budistas e afiliações ao budismo japonês, outros estudiosos referem-se a ele como uma ramificação do budismo japonês. Era assim que o movimento geralmente se definia e se via. A humanidade acabaria, exceto pela elite que se juntou a Aum. A missão de Aum não era apenas espalhar a palavra de salvação, mas também sobreviver ao fim dos tempos. Asahara previu que a reunião do Armagedon aconteceria em 97. Kaplan observava que em suas palestras, Shoko Asahara se referiu aos Estados Unidos como a besta do livro de Apocalipse, prevendo que eventualmente atacaria o Japão. Asahara delineou uma profecia do juízo final que incluía uma terceira guerra mundial instigada pelos Estados Unidos. Aum Shinrikyo justificou a sua violência através da sua própria interpretação única de ideias e doutrinas budistas, como conceitos budistas de Mopo e Shobo. Cala a boca, galo! Mopo e Shobo. A Aum afirmou que, ao provocar o fim do mundo, eles restaurariam Shobo. Tem até outro agora. Tem até outro longe. Shobo. Além disso, acredita Lifton que Asahara interpretou o conceito budista tibetano de Foya para afirmar que matar alguém contrário aos objetivos do grupo, eles estavam impedindo de acumular karma ruim e assim salvá-lo. O nome Aum Shinrikyo significa verdade suprema, derivado da sílaba sânscrita Aum para representar o universo, seguida pelo japonesa Shinrikyo, que significa aproximadamente ensino da verdade, escrito em kanji. Em japonês, os kanjis são frequentemente usados para escrever palavras sinoxênicas e japonesas nativas, mas apenas raramente para transcrever empréstimos diretos de outras línguas. Em janeiro de 2000, a organização mudou seu nome para Aleph, uma referência à primeira letra do alfabeto hebraico, e também substituiu seu logotipo. Terminamos aqui então o episódio sobre Aum Shinrikyo. Passou do padrão que eu faço, para compensar que eu tive 2 episódios aí de menos de 30 minutos. Foi menos? Eu não lembro, deixa eu ver aqui se foi menos. Né? Os dois tiveram... A Onyx Futurista teve menos. Então, para compensar os episódios aí, que teve pouco tempo de duração, fiz esse aí de 47 minutos para vocês. Então, para finalizar com chave de bosta, vou tocar uma gaita aqui. Pera aí. Se inscrevam no canal onde vocês estão assistindo esse vídeo, divulguem para os seus amigos, deem like, comentem o que vocês querem ver e adeus.